Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o jogo da Copa do Brasil envolvendo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Foi um jogo que tinha uma certa expectativa da torcida do Atlético Mineiro, já que o clube nas fases de oitavas, né, se eu não estou aqui enganado, eliminou o Flamengo, então que é um grande adversário e tudo mais, então tinha uma certa expectativa de que o time pudesse desempenhar um bom futebol aí na Copa do Brasil, conseguir a classificação, já que não vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo de hoje. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a torcida ela fez lá a sua parte, né? Compareceu como sempre em grande número, né? A torcida do Atlético sempre muito apaixonada, mas até então o Atlético Mineiro lá no seu estádio ainda não conseguiu poucos resultados assim expressivos, né? O primeiro título conquistado lá foi do Flamengo, o primeiro clássico o Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro, né? Então, assim, não tem um bom retrospecto jogando lá na sua arena. Eu já comentei aqui em outros vídeos, né? E eu sou totalmente contra essa questão aí do gramado sintético. E realmente acho que totalmente mesmo, assim, acho que não tem nenhuma margem para gramado sintético. A gente pensando na estrutura que tem esses clubes aí de Série A, evidente que o momento do futebol agora está, vamos dizer, afunilando para os grandes, está ficando difícil você montar um time competitivo, haja vista aí o potencial que tem Palmeiras e Flamengo. Mesmo assim, no contexto geral, acho difícil isso aqui no Campeonato Brasileiro, ficar parecendo lá um campeonato espanhol, um campeonato alemão, onde você tem ali só o Bayern ganhando, onde você tem só o Barcelona e Real Madrid ganhando, acho que está um pouco distante disso. No entanto, vai ficando cada vez mais distante, né, desses clubes aí principais, principalmente em questão de investimento e de elenco, né, o tanto de jogador que o Flamengo conseguiu vender aí foi algo assustador. E daí a questão do estádio, na minha opinião, ela deveria ser vista com mais carinho, né? O futebol aqui no Brasil ainda é um pouco desorganizado, na minha opinião, ainda não tem essa liga, né? Melhorou bastante nos últimos anos, mas poderia avançar mais, porque, na minha opinião, esse gramado sintético prejudica demais. E aí tem vários problemas, né, relacionados aí à grama natural, principalmente a questão de você, às vezes, querer utilizar a arena para outros fins, né, para poder fazer shows ali, fazer eventos, então a grama sintética facilita isso demais. No entanto, no quesito do futebol, né, é muito complicado, né? Eu já especulei aqui, já falei isso aqui em outros vídeos, né? Que tem uma tendência de jogadores se machucarem. Enfim, eu acho que é um piso que não deveria ser ali, pelo menos a Série A do Campeonato Brasileiro, deveria ser banido ali. Eu acho que no futebol brasileiro os clubes têm condição de manter bons gramados. Bom, esse é o contexto, uma arena MRV, onde o Atlético não ganha, apesar lá da festa da torcida. Mais uma vez decepcionou, né? O Atlético ele começou ali com uma escalação um pouco diferente, chamou atenção, assim, né? Eu não tinha visto o Atlético jogar dessa maneira, talvez eles tentaram surpreender o Cruzeiro, eu até anotei aqui os nomes aqui para a gente repercutir. Na defesa eles jogaram ali com Everson, Natanael, Alonso, Hugo e Arana, formando ali uma linha de defesa ali, 2 laterais, né, o Hugo e o Arana, 2 zagueiros, né, então assim, aquela linha típica ali de 4 homens atrás. Depois ali no meio campo, jogou numa espécie de um 4-4-2 ali, né, só que, eu vou falar aqui primeiro, depois eu comento, né, o Scarpa, Alexander, Alan Franco e Dudu. Então aí a gente vê que o Alexander e o Alan Franco meio que na volância ali. E parece que a posição que ele colocou o Scarpa e o Dudu, meio que eles estavam jogando meio de ala, assim, não chegava a ser um ponta direita, assim. Em determinados momentos do jogo você até viu o Dudu ali meio enfiado, assim, né? Mas não foi aquele ponta clássico, parece que foi tipo 2 linhas paralelas. Meio que tinha aquele compromisso também ali de defender, né? Tanto o Scarpa como o Dudu.
E na frente o Hulk e o Coelho. Também me chamou a atenção essa escalação do Coelho, né? Lá no Atlético Paranaense ele jogava mais de volante, né? No Atlético Mineiro ele chegou a fazer vários gols aí no campeonato e tal. As chances ali que teve, ali, principalmente no comecinho do jogo, foram dele ali, apareceu bastante ali na área do Cruzeiro, mas foi neutralizado, né? Como diria o Galvão Bueno, falta aquele cacuete de centroavante, né? Isso parece que o Coelho não tem. Fosse um cara mais matador, né? As chances que ele teve ali no primeiro tempo poderia finalizar, né? E abrir o placar para o Atlético. Bom, então o primeiro tempo foi bem equilibrado, né? Você vê que o Cruzeiro também estudando ali, o Atlético respeitando bastante, terminou 0-0. O Atlético teve um bom início de jogo ali, mas depois as coisas se equilibraram bastante, tinha até mais posse de bola, mas efetivamente talvez o Cruzeiro chegava com mais perigo. E aí no segundo tempo veio a pancada, né? O jogo começou da mesma maneira e ali o Fabrício Bruno, né, que ele foi inclusive selecionado lá pelo Carlo Ancelotti, ele avançando, né, ele resolveu ali dar um chute, é aquela questão, né, a confiança do cara, né, se é num jogo normal, onde o cara não tá com aquela confiança lá em cima, ele não ia chutar aquela bola, ele não ia fazer aquele golaço, né, então ali o cara foi conduzindo a bola e o goleiro meio adiantado, o cara deu aquele chute, não foi um chute nem tão forte, mas foi muito bem colocado, né, o goleiro estava adiantado, passando por cima do goleiro, um belo chute. Nunca vi ele fazendo gol desse jeito, né? Às vezes fazia gol de cabeça e tal, mas é aquela coisa, né? Um momento ali da confiança do cara. Então isso ali meio que deu uma desmontada ali no time do Atlético, né? Tipo, a torcida sentiu, todo mundo sentiu, pesou bastante ali na minha visão, né? Perder mais uma vez em casa e tal. E ali, poucos minutos depois, o Caio Jorge também, depois de uma cobrança de escanteio, né? O Cruzeiro deu uma crescida no jogo, ele recebeu dentro da área livre, né? Livre, assim, deu tempo dele dominar e bater no canto. Então, assim, fazendo 2-0 naquele momento ali, estava matando o jogo, ficava uma situação muito difícil. Então, mostrando também a boa fase aí dos jogadores do Cruzeiro, né? Tanto o Caio Jorge quanto o Fabrício Bruno, que foram lá convocados para a seleção e estão numa grande fase. Então, depois disso ali, o Cruzeiro teve muito espaço, porque o Atlético foi meio que desesperado para cima, né? Então, no contra-ataque ali, eu acho que o 2-0 foi até barato. O Cruzeiro, se controlasse ali melhor o jogo, poderia abrir mais vantagem, fazer mais gols, né? No entanto, foi tirando o pé, o que é algo, na minha opinião, até natural, né? Porque você tem ali uma sequência de jogos muito grande, né? E isso desgasta os jogadores. Então, depois que o jogo estava 2-0 ali para o Cruzeiro, eles tiveram algumas chances ali, tinha muito espaço, né? Tava com muito espaço, porque o Atlético foi para cima de maneira meio que desordenada, né? Ficou aquela coisa assim, temos que fazer um gol. E aquela pressão ali da torcida, né? Aquele tanto de torcedor no estádio, né? E no contra-ataque tinha muito espaço para o Cruzeiro, tinha muito espaço. Eles chegavam sempre ali com muito espaço, né? O Lucas Silva ali na volância, ele saía jogando a bola ali e sempre lançava ali para o Matheus Pereira, né? Tentando achar lá o Caio Jorge, com muito espaço, muita facilidade, mas foram tirando o pé. Isso eu acho que é normal, natural, porque você tem uma temporada muito cheia, muitos jogos. O Cruzeiro já vai enfrentar, se eu não me engano, o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Então, a gente vê que isso pesa. Se for colocar no contexto geral, times como o Atlético Mineiro, o Internacional, que, na minha opinião, não vão fazer uma boa temporada, né? Vamos dizer, é muito difícil se recuperarem, né? Eu acho que tem bons jogadores, bons elencos, mas não estão conseguindo render o suficiente, né? E o Atlético até no finalzinho ali do jogo tentou ali alguma coisa, melhorou um pouco do jogo com as substituições, mas não chegou a ameaçar assim o Cruzeiro, né? Então eu vejo que é um time que tem boas peças, tem bons jogadores, né? Talvez se a gente for olhar de elenco para elenco assim, no individualmente, na minha opinião, talvez o Atlético Mineiro tem um elenco melhor que o Cruzeiro, assim, analisando de modo jogador por jogador. Só que no coletivo não funciona, não está funcionando. E
Isso acho que tem vários motivos, né? Talvez a culpa do treinador, muita gente colocando a culpa no Cuca por essa derrota. A própria forma como que o Cuca veio, né? Era tipo assim, foi um cara que o Atlético meio que mandou um treinador embora e tinha que colocar alguém, veio o Cuca, que já era alguém conhecido, como aquela solução que já se sabe, né? Que já conhece, então é muito limitante você chegar e colocar a culpa no treinador sem olhar o contexto da diretoria, né? Do planejamento estratégico ali da diretoria de futebol, que na minha opinião foi falho, né? Não conseguiu desenvolver, assim como o Internacional também. Por outro lado, a gente vê que o Cruzeiro está com um time muito acertado, né? O técnico Leonardo Jardim foi uma excelente contratação do Cruzeiro, porque deu muito certo, e o Cruzeiro ele deixou de lado ali a Copa Sul-Americana, né, o que foi muito bom para o Cruzeiro, porque focou ali só no Brasileiro e na Copa do Brasil, então está tendo mais espaço, porque realmente esses jogos aí, esse excesso de jogos, a gente está vendo que está pesando, os jogadores não estão conseguindo desenrolar ali durante o jogo. Você tem uma partida do Campeonato Brasileiro hoje, é uma partida extremamente desgastante, né? Então a gente vê, por exemplo, o Mirassol na Série A está indo muito bem, tá desenvolvendo muito bem, mas ele não está em outras competições, né? Não está na Copa do Brasil, não está na Libertadores, na Sul-Americana, então assim, tá tranquilo, tá jogando ali e os jogadores estão inteiros, porque fisicamente se exige muito dos jogadores durante esses jogos, né? Então, na minha opinião, a explicação mais evidente ali para esses elencos como o Atlético Mineiro e Internacional, no caso desse vídeo a gente falando do Atlético Mineiro, é o excesso de jogos, são muitos jogos, a temporada é muito longa, né? Já vem de vários jogos no Campeonato Estadual, já ganhou um título ali no Campeonato Estadual, que no final das contas não vale nada, né, no contexto geral, mas ainda meio que dá aquela ludibriada ali no torcedor, né, a gente ganhamos o Mineiro aí e tal, fica mais tranquilo, mas a gente vê, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o elenco já vai desgastando demais, né, então isso perde muito a qualidade ali. Bom, outra coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo aqui, é que no início, depois do jogo, né, na quinta-feira, se noticiou ali na imprensa de forma assim, meio que especulativa, né? Eu não sei ainda até o momento que eu estou gravando o vídeo qual que é a situação, mas parece que o Cuca meio que entregou o cargo, né? Essa notícia que eu vi, que ele não resistiu lá depois, que a situação com a diretoria meio ruim ali e tal, ficou meio tenso, com um clima meio ruim depois dessa derrota, e ele meio que deixou o cargo à disposição, mas o Atlético não anunciou isso oficialmente, e também se fala na imprensa de especulações de quem poderia ser treinador, de quem o Atlético está olhando. Talvez ainda eles não demitiram o Cuca, né, não encerraram ali esse contrato com o Cuca, né, que de acordo com o que eu li ali na imprensa também parece que eles vão fazer um certo acordo para que pareça que foi um acordo de cavalheiros ali, que as duas partes decidiram encerrar o contrato e tal, né? Mas me parece que eles querem primeiro já definir com um outro treinador, né? Porque não é fácil você trazer um outro treinador nessa altura aí do campeonato, né? Aí se fala muito do Sampaoli, né, que eu acho que o Santos talvez tentou também, e o Caixinha, né? Então, assim, são as duas opções que tem para o Atlético Mineiro. E outra coisa que também, o próximo jogo vai ser no dia 11/9, né, o jogo de volta. E, na minha opinião, o Cruzeiro já está classificado. Tudo pode acontecer no futebol? Pode, né? As coisas podem mudar, né? O jogo ali pode ter uma dinâmica diferente, mas pelo que tem apresentado o Cruzeiro, pela consistência que tem esse time e pelo que tem jogado o Atlético Mineiro, não vejo hoje o Atlético Mineiro colocando ali, né, tudo de si ali para virar essa partida. Tem potencial para isso? Tem, é evidente, tem muito bons jogadores, o elenco, como eu disse aqui na minha opinião, melhor do que o do Cruzeiro, mas não está conseguindo colocar em campo, né? Então não sei se vai dar tempo de, mesmo chegou o treinador, até começar as coisas funcionarem. E por outro lado você tem um Cruzeiro que está muito acertado, está muito redondo, muito na mão do
do Leonardo Jardim. Então, na minha opinião, o Cruzeiro já está classificado. É muito difícil o Atlético reverter essa situação. Bom, essas foram as minhas impressões. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.